Olá pessoal, boa noite. 25 de novembro de 2024, canal Plumbata BR, Júlio César, esse aqui que eu vos falo. Gente, este é meu segundo vídeo e eu resolvi abordar um tema que é bastante salutar para todos nós, né? Independente de sexo, de gênero. Sendo ser humano, é um tema importante. A sociedade brasileira está envelhecendo, certo? A expectativa de vida do brasileiro gira em torno de 74 anos para o homem, 78 anos para as mulheres, né? Ou seja, nós estamos nos tornando uma sociedade de velhos. O número de nascimentos tem diminuído bastante. O Brasil já está com uma média de nascimentos por mulheres quase equivalente a países da Europa Ocidental. E isso, daqui a mais alguns anos, tenderá a nos tornar nos padrões europeus, né? Uma sociedade de idosos com poucos jovens. Então, o que é que eu quero falar aqui, debater com vocês, é que como nós teremos uma sociedade, ou seja, não teremos, nós já estamos neste caminho, né? E nós já temos bastante idosos na nossa sociedade. E eu gostaria de debater com vocês um tema chamado Saber Envelhecer, com base num livro de um escritor romano chamado Cícero, este livro aqui, certo? Cícero. Então esse escritor romano, já na época da Roma Antiga, abordou o tema Saber Envelhecer, numa época que o envelhecimento ele já não atingia a expectativa de vida que nós temos hoje, né? Então, naquela época de Roma Antiga, chegar aos 70 anos já era quase praticamente um milagre, pois a vida era muito mais difícil, né? Então, conforme o homem evoluiu, a expectativa de vida aumentou, né? Então, como eu falei para vocês, o brasileiro está vivendo em média 74 anos, né? Homens, 78 mulheres. Oscilando para mais ou para menos, aí dependendo muito de cada ser humano, né? Mas com base nisso, né, o saber envelhecer. Então, o que significa saber envelhecer? É defender alguma tese de doutorado sobre o processo natural do envelhecimento? Não. Saber envelhecer passa explicitamente pela aceitação do envelhecer como um processo natural do indivíduo. Todo aquele que nasce e não falece enquanto jovem e a idade avança, tende a atingir a velhice, porque a velhice em si ela não é um período curto, né? Já tem alguns estudiosos que defendem que a gente começa a envelhecer por volta de 35 anos, né? Já é um processo de envelhecimento, quando a gente passa a produzir menos hormônio do crescimento, e aí nós passamos a ter um desgaste natural da máquina, do corpo, né? E esse processo ele vai se acentuando e vai se acelerando conforme a gente envelhece. Porque o envelhecer ele não é um processo linear. Ele é um processo, como é que eu posso dizer, exponencial. Nós nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos. Seria, digamos assim, uma lógica natural no processo de vida. Mas conforme a gente vai envelhecendo, esse processo de desgaste ele se acentua, tá? Então, cada ano na velhice é um processo mais acelerado de desgaste. Você pode ver isso vendo fotos de pessoas, né, na velhice, de um ano para outro, você vê o quanto elas envelhecem. E esse envelhecimento ele não só é um envelhecimento externo, não só é aquele que a gente vê na aparência, né? Internamente também nossos órgãos envelhecem. Para tanto, a gente tem que se cuidar para que nós possamos ter uma velhice com menos
menos sequelas ou menos dores, menos sofrimento, como assim dizer. E como é que a gente vai passar por isso de forma mais salutar? Eu falei sobre a questão da aceitação, o primeiro processo. A partir do momento que você aceita que você está envelhecendo, e você começa a sentir as sequelas desse processo natural de envelhecimento, você procura atenuar esse sofrimento de que maneira? Praticando exercício de forma regular, se alimentando de maneira mais saudável, né? Tendo bons momentos de lazer, boas amizades, né? Curtindo a vida de uma forma salutar, né? Para que você possa atenuar esse processo, convivendo bem com familiares, né? Com sua companheira, caso tenha, ou companheiro, caso você tenha, né? E também tem uma coisa que ajuda bastante, que é a questão espiritual, quando você busca trabalhar a sua espiritualidade, né? Busca ao seu Deus, seja ele cristão, seja ele muçulmano, seja ele budista, seja ele de origem das matrizes africanas, né? O importante é que você se identifique com a sua fé, né? E busque também transcender, né? Alcançar o transcendente através da sua fé, através de seu Deus, certo? Eu não estou aqui para dizer que Deus A ou Deus B é melhor ou é pior, não. Estou aqui apenas para dizer que buscar também o transcendente é salutar, ajuda no processo natural de envelhecimento. Então, qual é a essência? Exercícios regulares, alimentação saudável, lazer, boas companhias, né? E sem esquecer de fazer os famosos check-ups, né? Para acompanhar como é que anda essa máquina, como é que estão as taxas de triglicéridos, taxa de glicose, né? Ácido úrico, né? Saber como é que está as questões das veias dos corpos, né? Se não há a aterosclerose acentuada, né? Se não há o acúmulo de placas, né? Nas artérias, né? Tudo isso, assim, verificar também pressão com frequência, né? Então tudo isso ajuda você a ter um melhor envelhecimento. Não quer dizer que você vai se perpetuar, né, na eternidade nesta vida. Né? Você pode prolongar um pouco mais a sua vida aqui neste mundo, né? E não sofrer tanto com as sequelas advindas do processo natural de envelhecimento. Então, o que eu posso dizer para vocês é isso. Procurem, né, ter uma vida mais salutar, né? Se desligar um pouco desses excessos da vida moderna, que é uma vida caracterizada pela pressa e a velocidade, né? É aquele corre-corre medonho, né? A gente, quando é mais jovem, a gente tende a querer abarcar o mundo com as pernas, correr bastante, que é típico da juventude, é típico da energia que o jovem possui, né? E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que não adianta correr tanto, né? Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, é isso. Vamos buscar ter um período de envelhecimento de forma mais salutar, né? E quando nós sairmos deste mundo, partirmos para o plano superior, que a gente possa deixar aqui bons frutos, né? Que sejam lembrados para filhos, netos, ou qualquer pessoa que a gente tenha tido convívio, né? Possa lembrar da gente de uma forma também prazerosa. Tá? Agradeço a atenção de vocês, espero ter colaborado com alguma coisa, né? E fiquem em paz. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir, ok? Tudo de bom.